Ladrão de joias, corrupto conhecido, organizador de um suposto esquema de rachadinha, Jair Messias Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal por fazer parte de um esquema que roubava o patrimônio do Estado brasileiro e revendia em outros países. Só que tem uma figura do entorno do Bolsonaro que muita gente não está dando muita atenção, que está gerando uma preocupação para ele e para a família. Seu nome? Fábio Van Garten, ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro, assessor de imprensa até esse momento e também um dos advogados de defesa do Jair Bolsonaro. O motivo? Ele está sendo fritado nos bastidores do bolsonarismo e já teria sido chutado pelo próprio Jair Bolsonaro. E o que pode acontecer em relação a isso? Nascer um Mauro Cid 2.0, porém com um pouco mais de sangue no olho. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece aqui no alto do vídeo para você. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Lembrando que apoiadores do canal e membros do canal têm acesso a cursos que a gente disponibiliza. Inclusive teve um curso novo disponibilizado na segunda-feira e no início do mês que vem provavelmente sairá outro curso para vocês também, tá? Hoje eu quero falar com vocês aqui sobre uma figura muito importante no entorno do Jair Messias Bolsonaro, que é o Fábio Van Garten. Para quem não sabe, o Fábio Van Garten, ele foi secretário de comunicação do governo Bolsonaro, teve ali inclusive algumas polêmicas atreladas ao seu nome, já que empresas ligadas a ele vendiam, recebiam dinheiro de publicidade feitas pelo governo com canais de TV aliados ao governo. Depois também tiveram outros problemas envolvendo o Fábio Van Garten, depois que ele deixou o cargo de secretário de comunicação do governo Bolsonaro e passou a assumir ali, parcialmente, a assessoria de imprensa do ex-presidente e também a defesa do ex-presidente em alguns processos. Agora, no caso que envolve, por exemplo, o roubo de joias do Estado brasileiro, onde Jair Messias Bolsonaro, junto com outros 11 indivíduos, foram indiciados, um dos outros 11 indivíduos, um dos nomes citados ali como sendo indiciado, é o do Fábio Van Garten, que inclusive foi pra internet, ficou revoltado, dizendo que é um absurdo, que ele basicamente foi indiciado por exercer a sua atividade como advogado, e na verdade não é isso que aconteceu, e a polícia sabe disso e deve estar presente inclusive no relatório, que é muito provável que no momento que você esteja vendo esse vídeo, já deva ter, quem sabe ali, suspenso o seu sigilo, até porque o que tem acontecido em via de regra é que o ministro Alexandre de Moraes, quando esses relatórios chegam lá, ele demora alguns dias e vai lá e suspende o sigilo e isso fica público e qualquer pessoa pode acessar. E o que é que estaria acontecendo, Carlito, com o Fábio Van Garten nos bastidores do bolsonarismo? Ele é uma figura que não goza de muito prestígio dentro do universo dos bolsonaristas, não do clã Bolsonaro, mas sim dos indivíduos que fazem parte do entorno ali que explora a política. Com relação ao presidente Bolsonaro, ou melhor, o ex-presidente Bolsonaro, ele ainda goza de algum tipo de privilégio, algum tipo de respeito do ex-presidente, mas ultimamente ele tem sido fritado por pessoas próximas do Jair Messias Bolsonaro por diversos motivos. Porque ele, por exemplo, queria ser emplacado como secretário do governo do Tarcísio de Freitas, não conseguiu. Ele tentou criar pautas ali independentes politicamente, não conseguiu. Inclusive, neste momento, ele tem tido ali algumas iniciativas de pautas independentes que têm incomodado o bolsonarismo. No evento que aconteceu recentemente, onde foi ali indicado o vice-candidato possível, né, que está em pré-campanha, né, o pré-candidato a vice na chapa do Ricardo Nunes, o Ricardo Mello, né, que era ex-comandante ali da rota. O Fábio Van Garten não estava presente porque ele é um desafeto do Ricardo Mello e, de acordo com o material publicado aqui na Folha de São Paulo, assinado pela Ana Luísa Albuquerque e pela Kátia Seabra, Bolsonaro se afasta de Van Garten, assessor enfrentaria fritura entre aliados. Em torno reclama de agenda própria do ex-chefe da SECOM e ex-presidente, porém, segue em contato com ele. Por quê? O Bolsonaro, né, apesar de se fazer de burro casualmente, já entendeu que ele não pode fazer do próprio Van Garten um Mauro Cid 2.0. Por quê? O Mauro Cid segurou o BO por um período ali, até que ele viu que ele estava abandonado pelo Bolsonaro. Quando ele percebeu que o Bolsonaro tinha abandonado ele e que a família dele, incluindo o pai e a esposa e ele próprio, seriam punidos por coisas que o Bolsonaro estava jogando no colo dele, enquanto na verdade alguns daqueles problemas que ele estaria em tese assumindo eram responsabilidades do Bolsonaro, ele simplesmente foi lá e abriu o bico.
E aí segue aqui o material. O ex-presidente Jair Bolsonaro vem se afastando de seu braço direito, o ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social de seu governo, Fábio Van Garten, alvo de fritura pelo entorno do ex-mandatário. Aqui provavelmente deve ter o dedo do Carlos Bolsonaro, porque essas frituras, quando acontecem dentro do bolsonarismo e no entorno do Bolsonaro, por exemplo, acontece sempre, pelo menos em via de regra, partindo ali, por exemplo, em relação do Carlos Bolsonaro, em relação a pessoas que ele enxerga como inimigo. E aí o que é que tem acontecido em relação o tamanho da participação do Fábio Van Garten no meio dessa briga toda, tá? Como eu disse para você, ele não tem sido participe ali, né, de alguns eventos que tem acontecido envolvendo a política agora em São Paulo e o clã Bolsonaro, tanto que a matéria traz aqui o seguinte também. O ex-assessor, apesar de estar envolvido na pré-campanha do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, candidato de Bolsonaro na capital paulista, na verdade pré-candidato, né, também não participou do processo que sacramentou na vice do MDBista o indicado do ex-presidente, o coronel da reserva, Ricardo Melo Araújo. Eu falei comandante, né, mas ele era coronel, porque ele comandou a rota por um período. E aí quando você vai ver mais cá para baixo, você entende que eles dois são desafetos. No meio de junho, o ex-rota foi levado a Nunes por Bolsonaro e pelo governador Tarcísio de Freitas do Republicanos. Em almoço na prefeitura, Van Garten, que é desafeto de Melo Araújo, não esteve presente. E aí o que está acontecendo, como eu falei para vocês? Eles estão incomodados, por quê? Porque como o Van Garten está se sentindo isolado, ele está criando agenda própria. Ele está tentando, de alguma maneira, criar o nome dele ali. Ele tem ciúmes do Tarcísio, a matéria, inclusive, frisa isso aqui, que ele tem ciúme do Tarcísio de Freitas, uma pessoa que Bolsonaro, inclusive, deu muito espaço na política, e que ele estava tentando ali construir algum tipo de ponte entre o STF e a defesa do Bolsonaro para tentar amenizar algumas coisas em relação ao Bolsonaro. Ele não conseguiu, mas o Tarcísio mantém uma boa relação, até onde a gente tem informação pública, né, com o ministro Alexandre de Moraes. E isso tem incomodado também o Van Garten. E aí quando você vai ver, por exemplo, esta situação desse ódio que existe ali entre eles, o que estaria por trás? Parte dos aliados de Bolsonaro avalia que o ex-assessor tem um perfil centralizador e que se vale de sua influência sobre o ex-presidente para benefício próprio. Eles temem que Van Garten se torne um homem-bomba caso seja indiciado pela Polícia Federal. Esta matéria aqui, isso é para vocês terem noção, tá? Ela saiu na Folha de São Paulo, para ser específico, no dia 3 de julho, tá? Há 2 dias atrás. E na última quinta-feira, o Van Garten se tornou réu, ou melhor, se tornou indiciado junto com o Jair Messias Bolsonaro e mais 10 pessoas. Isso revoltou ele foi pra internet, inclusive publicou nota, né, se justificando, revoltado, dizendo que era um absurdo o que estava acontecendo com ele. E ele pode sim abrir o bico para poder entregar o Bolsonaro. Por quê, Carlito? Que ele pode abrir o bico para poder entregar o Jair Messias Bolsonaro. Porque a gente já sabe que é comum e notório que o Jair Messias Bolsonaro abandona no meio do caminho qualquer, entre aspas, aliado que possa representar um risco pessoal para ele. Foi assim com o Bebiano, quando o Bebiano ameaçou falar algumas coisas sobre o governo. Foi assim com alguns generais que deixaram o governo Bolsonaro. Foi assim, por exemplo, mais recentemente com o Mauro Cid. E está sendo assim, aparentemente, pelo menos nos bastidores da política, com o Fábio Van Garten. O grande problema é que o Fábio Van Garten não vai ter, talvez ali, a mesma fidelidade que o Mauro Cid teve por um tempo com o Bolsonaro para poder assumir alguns BOs do ex-presidente. Então sim, neste momento o Bolsonaro deve temer o Fábio Van Garten, porque ele pode fazer um acordo de delação premiada com a polícia para poder tentar se livrar ali de punibilidades mais severas em troca de revelar todo o esquema, até porque, de acordo com informações que a Polícia Federal teve, ele participou das negociações da recompra das joias e que inclusive teria ali ao envolvimento também do Frederico Assef, que é outro desafeto do Fábio Van Garten, e a gente vai ver o que vai acontecer nos próximos dias, tá bom? Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, tudo que eu falei pra vocês tá aqui afixado no comentário, e como eu sempre digo no final de cada vídeo, é melhor escrever errada a coisa certa do que escrever certa a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.